partilharmos e cantar as Sagradas Escrituras. Agradecer o pastor Rafael, recebeu o horário dele para terminar a nossa pregação no mesmo domingo. Obrigado, pastor. E convidar a amada congregação a que abramos mais uma vez as Sagradas Escrituras no Salmo 24. Salmo 24 diz assim: Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, Jacó, Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Senhor Deus, nos ilumina nesta noite, para que possamos melhor enxergar as tuas palavras, as Sagradas Escrituras, Senhor, e praticá-las em nosso cotidiano. Em nome do Cordeiro. Amém. Pela manhã a gente falou que esse texto está dividido ele tem uma divisão central, que é o Selá, do versículo 6, e para melhor didática, nós o apresentamos em 3 partes: um fundamento e 2 responsórios. Hoje de manhã a gente falou do fundamento, versículos 1 e 2, que é o criacionismo bíblico, que também é o criacionismo científico, e chegamos bem na metade do primeiro responsório, que é o nosso terceiro ponto, que é do versículo 3 até o versículo 6. A gente vai repetir a leitura, mas a começar da metade dele, porque a metade já foi dita de manhã. E depois entramos no último responsório. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, Jacó, Selá. A gente viu de manhã que esse lugar santo no monte do Senhor é o templo milenar, o símbolo mor do reino milenar, quando nosso Senhor enfim estará entre nós e nós estaremos com ele aqui para reinar. E aí, ou seja, estamos falando de coisas que já sucederam à salvação, e não a respeito da salvação do céu diretamente, porque senão a resposta do versículo 3 seria um retumbante: ninguém. Só podemos ali estar, porque já passamos pelo Senhor Jesus. Então diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E a gente viu que o que é ser limpo de mãos é não entregar a sua alma à vaidade, que é com as mãos que a gente entrega ou não entrega.
entrega. E o que é ser puro de coração? É não jurar enganosamente, porque é no coração que se engana ou que não se engana. Porque a poesia bíblica, a poesia hebraica, ela é muito concreta, ela não divaga muito não, ela vai deixando cada vez mais palpável e mais tangível aquilo que o nosso Senhor espera de nós, como mãos limpas e coração puro, ações e intenções, aparência e essência. Isso tudo Ele espera das nossas mãos e do mais íntimo do nosso coração. É esse que vai subir ao Monte Santo. É esse que estará no lugar santo. Este, versículo 5, este receberá a bênção do Senhor. E para explicação, mais uma vez, por paralelismo sinonímico, o que é esta bênção do Senhor? Este receberá a bênção do Senhor, a justiça do Deus da sua salvação. Justiça como bênção recebida e não como bênção merecida. E para nós do Novo Testamento, nós sabemos quem é a nossa justiça. 1 Coríntios, capítulo 1. Justiça como bênção recebida e não como bênção merecida. 1 Coríntios 10, versículo 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus o que? Sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para quê? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, este das mãos limpas, este do coração puro, vai receber a bênção do Senhor. Enfim, que é a justiça do Deus da nossa salvação, enfim, receber o nosso Senhor Jesus em carne e osso. Receber a justiça de Deus. E digo mais, para reforçar nas palavras de Matthew Henry, grande reformado do século XVII, estes receberão até mesmo a justiça, a própria coisa pela qual eles têm fome e sede. Mateus 5,6. Justiça é bem-aventurança e somente de Deus que devemos esperá-la, pois não temos justiça própria. Eles receberão a recompensa, a coroa da justiça que o justo juiz enfim nos dará. 2 Timóteo 4,8. E perceba bem, para entrarmos no versículo 6, que antecede o segundo responsório. E quando essas mãos limpas e esses corações puros vão se multiplicando quantitativamente, e nós no Novo Testamento sabemos como é que mãos limpas e corações puros se multiplicam. Quem teve a graça de assistir a série de pregações do pastor Rafael sobre o Evangelho de João, percebeu que ele começou chamando Pedro para ser o quê? Pescador de homens. E enfim, lá na frente, 3 anos depois de treinamento, pediu a ele que o quê? Que apacentasse as suas ovelhas. Então é assim que se multiplica quantitativamente essas mãos limpas e esses corações puros, pela pescaria de homens e pelo apacentar das ovelhas, interpretando pelo evangelismo e pelo discipulado, que andam juntos em amálgama. Então, perceba bem que quando essas mãos limpas e esses corações puros começam a se multiplicar quantitativamente,
Versículo 6. Geração daqueles que buscam a tua face, Jacó, Selá. Jacó. Aqui Jacó é uma antonomásia dessa geração. Só para explicar. O que é uma antonomásia? Uma antonomásia é uma variedade de metonímias. São todas figuras de linguagem, figuras de retórica, que para o hebreu são as figuras que nos fazem enxergar. Entende? A poesia bíblica é uma poesia que gosta de nos fazer enxergar, tornar tangível aos nossos sentidos a mensagem que ele quer nos passar. Então perceba, Jacó aqui, ele é uma antonomásia. O que é uma antonomásia? É uma metonímia. E o que é uma metonímia aqui? É um nome, Jacó, que referencia objetivamente uma denominação inteira. Quem é a denominação? A geração daqueles que buscam. Ou seja, quando ele diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, Jacó. Ele escolheu Jacó para ser o símbolo, para a gente enxergar o perfil daqueles que buscam a tua face. E não foi à toa, nem ao léu, que ele escolheu a dedo Jacó. Por que ele escolheu Jacó? Antecedendo o segundo responsório. Gênesis, capítulo 28. Que tivemos a felicidade de acompanhar nas leituras devocionais, tanto da manhã quanto pela noite, a grande jornada de Jacó, de sua restauração espiritual. Desde quando ele sai de casa atrás de Raquel, até quando ele tem que fugir de Labão e se encontrar com Esaú para o grande acerto de contas. 20 anos. 20 anos. Eu pensei que fosse 20 anos. Perceba bem, Gênesis capítulo 28. Eu não vou ler todos os versículos, mas o cabeçalho aqui está dizendo a visão da escada de Jacó, aquela visão memorável que ele teve. Olha a conclusão que Jacó tira, capítulo 28, versículo 16. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E vale a dica para o segundo responsório: e esta é a porta dos céus. Foi a mais sublime, a primeira das duas mais sublimes experiências de restauração do caráter de Jacó, para que ele pudesse ter as mãos limpas e o coração puro. Capítulo 32, a segunda, ele teve que acertar as contas com Esaú. A cabeçada diz assim: Jacó passa no val de Jaboque e luta. Vamos ler do versículo 24. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este homem, que não prevalecia contra ele, Jacó tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse ele a Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, Jacó a ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó, o enganador e trapaceiro. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste
com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Percebe? Porque Jacó é o símbolo, é a antonomasia, é o emblema dessa geração, daquela geração que busca a Deus e luta por encontrá-lo e nunca mais largá-lo. É por isso que ele é o emblema dessa geração. Jacó. Agora vamos entrar aqui no... Percebamos, estamos terminando a primeira parte, que é onde tem o selar, no versículo 6. Percebamos a primeira parte. Olha como é que ela começa: do Senhor. E olha como ela termina: Jacó. Começa do Senhor e vai até Jacó. Ou seja, se a gente pegar uma ponta e pegar a outra ponta e juntar, do Senhor quem é? Jacó. Do Senhor é Jacó. Percebamos que o movimento nos versículos 1 e 2 é um movimento de fora para dentro, que é um movimento de posse, aonde o Senhor exige a posse do que é seu. Então é um movimento de fora para dentro, posse. E que nos versículos de 3 a 6 é um movimento de dentro para fora, de recepção, daquele que recebe a bênção do Senhor, de recepção. Perceba, o movimento de fora para dentro, e agora o movimento de dentro para fora. O que acontece quando de fora para dentro encontra de dentro para fora? O que acontece quando do Senhor encontra Jacó? O que acontece quando a imanência de Deus encontra a transcendência do homem? Número 2. Pode colocar. É isso aqui que acontece. O segundo responsório. Vamos lá? Tá bom? Não, não é esse, é o número 2. É o vídeo. Mateus, você bebe água. É o vídeo. Repetindo, percebamos que a primeira parte dos versículos de 1 até o versículo 6 começa com do Senhor e vai até Jacó. Uma ponta chega a outra, do Senhor, Jacó. Percebamos que nos versículos 1 e 2 o movimento é de fora para dentro, que a gente chama de posse. E percebamos que nos versículos de 3 a 6 o movimento é de dentro para fora, que é recepção. Então, o que aconteceria quando de fora para dentro encontra de dentro para fora? O que aconteceria quando do Senhor encontra Jacó? O que aconteceria quando a imanência de Deus encontra a transcendência do homem?
Calvário, Antiga Orquestra Filarmônica, São Bernardo do Campo, 18 de setembro de 2022, dos concertos matinais da Sala São Paulo, vídeo do YouTube, tocando para nós o Salmo 24, juntamente, se eu não me engano, com o Salmo 145 na abertura. Então, amados, quando a imanência de Deus encontra a transcendência do homem, é assim que se abre o nosso segundo responsório, dos versículos 7 ao versículo 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Selá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Coloque seu dedo no segundo selá, que encerra o Salmo. Só 3 salmos tem selá no fim: 3, o 9 e este 24. Mateus, pode colocar o terceiro. Aqui, como os 2 outros salmos em que aparece no fim, é muito provavelmente que esse selá equivaleria ao nosso Dalsegno, que vai aparecer aqui, quando estiver bem grande, aquele pontinho amarelo ali, Dalsegno, que é italiano, tá? Quer dizer do sinal, ou seja, a partir do sinal, instruindo o músico a repetir uma determinada parte desde o sinal anterior, como está aqui. Quem quiser melhor sentir, é favor de ler os salmos 9 e 3 também, e a gente vai perceber esse arranjo, ou seja, quando aparece o selá no fim, certamente é porque ele primeiro se comunica com quem estiver imediatamente anterior, ou seja, é como se ele estivesse dizendo a cada um de nós: chegou nesse selá, volta para o anterior e segue novamente na leitura, no canto, na harmonia e na música. Percebe isso? Nós cantamos às vezes assim, repetindo algumas partes, e aqui pode ser o que provavelmente é um sinal repetindo, dizendo assim: olha, volta, a gente chama de ritornelo, volta lá e de lá segue de novo, cantando mais uma vez esse trecho importantíssimo. Então estaremos diante, inclusive essa é uma composição desse salmo, tá? Está ali, em Fá maior, exaltar-te-ei, levantai a porta, Salmo 145, Salmo 24, e ali é o sinal, Dalsegno, parece até com S de selar, né? Meras coincidências, né? Está ali, Dalsegno. Quando você olhar então o selar, no capítulo 20, no Salmo 24, selar em casa, quando você olhar o Salmo 9 e selar no Salmo 3, lembra, chegou lá, repete até o selar anterior e desce de novo. E o irmão vai perceber por que aquela mensagem tem que ser repetida 2 vezes em nossos corações, pausada e suspensa 2 vezes a marcha do compasso, para que aquilo penetre profundamente em nossos corações. Tem uma mensagem especialíssima no Salmo 3, uma mensagem especialíssima no Salmo 9, que precisa se repetir, e aqui pede para repetir do 7 ao 10, para que melhor penetre em nossos corações. Então perceba, repetição, ênfase, importância. Todas as vezes que olharmos na Bíblia algo sendo repetido, é porque a ênfase ali é maior. Desde quando? Desde sempre. Desde o sonho de José. Por que era repetido? Porque Deus se apressa. José, o sonho de José, da aula de hoje, das vacas gordas e das vacas magras. E o sonho é repetido porque Deus se apressa
repetição, ênfase, importância. Por quê? Porque esse segundo responsório precisou ser repetido. Por que ele se repete? Por que ele diz pela música que devemos lê-lo 2 vezes? Aqui, percebamos que temos a geração de Jacó em exclamação e as portas em prosopopeia, personificação, em interrogação. Sabe qual é o responsório? Um lado pergunta, uma voz, uma parte do coro pergunta e a outra parte do coro faz o quê? Responde. Uma parte do coro, a geração de Jacó, exclama assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Então a geração de Jacó, aquela com as mãos limpas e o coração puro, exclama: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E as portas respondem à geração de Jacó: quem é este Rei da Glória? E aí a geração de Jacó responde a essa pergunta assim: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Sentiram aí o responsório? A geração de Jacó exclama, as portas interrogam e depois a geração de Jacó responde. Exclamação, pergunta, resposta. Então perceba que nesse segundo responsório, a chave para entender o segundo responsório é saber quem seriam as portas. Quem são as portas? Aqui a geração de Jacó exclama. Quem são as portas que perguntam à geração de Jacó e esperam uma resposta? Quem são as portas? Perceba, plural, as portas têm cabeças e elas estão assentadas. Se não, por que o imperativo levantai-vos? Se se pede a alguém que se levante, é porque ele está assentado. Então essas portas são plural, essas portas são cabeças e essas portas estão assentadas. Por isso que a gente chama de prosopopeia ou personificação, que é o empréstimo de pensamentos, palavras, ações e sentimentos humanos a seres inanimados, às portas. Porém, esses seres inanimados, como as portas, eles são emblemáticos, eles também são poderosamente simbólicos. Então, o quão emblemático poderiam ser as portas? Onde encontrar a compreensão de quem são as portas? Primeiro texto que vamos ler, vamos no livro mais lírico das Escrituras. Aliás, é um exemplo maior do gênero literário lírico. O livro de... Não. Cântico é drama. É dramático. Quem falou? Não. O lírico, ele bota para fora, bota para dentro o que está fora em palavras por meio de discursos. Quem falou? Entendeu? Isso é o lírico. Bota para fora por meio de discursos. E aí eu discurso, e aí meu amigo que vem me visitar discursa, meu outro amigo que vem me visitar discursa, e os nossos discursos começam a ser a expressão daquilo que pensamos e sentimos que gostaríamos de passar para o outro. É lírico. É o eu pela lira, que a lira é um instrumento de cordas. Jó capítulo 29 vai começar a nos dizer quem são as portas. Jó 29. Jó 29 diz assim, Jó 29. E prosseguiu Jó no seu discurso, dizendo:
quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça e quando eu, pela sua luz, caminhava pelas trevas. Como fui nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos ao redor de mim, quando lavava os meus passos na manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na rua fazia preparar a minha cadeira para eu me... Quando eu saía para a porta da cidade e na rua fazia preparar a minha cadeira, que moços me viam e se escondiam, e até os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. A voz dos nobres se calava e a sua língua apegava-se ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Por quê? Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. Pegou quais são o que é a porta? Deu para perceber quem são as portas? As portas são literalmente as portas da... Mas não é só elas. É quem ali está o quê? Assentado. Para fazer o quê? Vamos agora... O quão emblemáticas poderiam ser as portas? Vamos agora em um dos nossos contos mais tocantes. Vamos em Ruth? Viu o que se faziam nas portas? Apesar de que Jó dá a dica. Ruth capítulo 4. Ruth é um conto, é um subgênero dramático. Ruth. Ruth 4, versículos 1 e 2. E Boaz, Ruth 4. E Boaz subiu aonde? À porta. E fez o quê? Assentou-se ali. E eis que o outro resgatador, o outro redentor, de que Boaz tinha falado a Ruth, Noemi, ia passando. E Boaz disse o que para ele? Ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se esse fulano para ali e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Versículo 9. Eu leio tudo. Pulo para o 9 ou leio a história toda? Quer que eu leia tudo? Vamos lá? Então disse àquele outro fulano: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se a has de redimir, redime-a. E se não a houveres de redimir, declara-no, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então fulano disse assim: eu a redimirei. E disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido.
para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então fulano, disse o remitor, fulano, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à redenção e à permuta, quanto ao resgate e à permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o redentor, o resgatador a Boaz: toma-a para ti, e descalçou o sapato. Ele sai da história sem a gente nem sequer saber o nome dele. Ele sai como fulano. E olha o que acontece com Boaz. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Rute, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram que somos testemunhas. E ele entra para a história e para a genealogia de nosso Senhor Jesus. Volta para o texto, Salmo 24. Perceba bem. Lemos Jó para saber o quanto ele é emblemático. Lemos Ruth para saber o quão emblemático. E só para trazer um pouco mais à memória, o quão emblemático, as portas ainda costumam ser. Peguei aqui no dicionário, só para a gente ter uma ideia de porta ao longo da história. Bem concreto, é uma abertura retangular com o lado vertical mais comprido e a base ao nível do chão ou de um pavimento, que serve de entrada para um recinto. Esse é o básico. Só que em várias locuções a porta ganha um significado a mais. Porta otomana, nome dado ao governo turco no tempo dos sultões. Sublime porta, como eles eram conhecidos. Porta real, no teatro clássico, a porta principal, localizada ao centro do palco, por onde passavam as personagens principais. Abrir as portas, receber com hospitalidade, com alegria e com boa vontade. Abrir as portas de Jano. Jano é o deus grego, é o deus romano, dos novos começos. Quer dizer, abrir as portas a Jano. Passar, deixar entrar, deixar passar, liberar a entrada, franquear a entrada, consentir com o acesso. Então, portas, por isso estão aqui personificadas com cabeças, por isso que estão personificadas, podem se levantar. Aqui as portas são as autoridades do processo decisório. São aquelas que decidem na cidade. São aquelas que, em nome da cidade, em nome dos seus cidadãos, decidem, tomam a decisão pelo conjunto da sociedade. Então perceba bem, as autoridades do processo decisório, a geração de Jacó exclama, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. E aí o que vai acontecer? E entrará o Rei da Glória. E por segurança pública, que é o dever das autoridades do processo decisório, por segurança pública, as autoridades, as portas, vão perguntar. E perguntam quem? O quê? Quem é? Quem é este Rei da Glória? Quem é este Rei da Glória? Queria ler um negócio para vocês.
para a gente enfim saber quem é esse Rei da Glória. Aqui é do Rabino Avi Balmor. Esse judeu tinha que ser messiânico. Olha o que ele diz, para a gente entender um pouquinho do Salmo 24. E por que é no Salmo 24 que se fala do Rei da Glória? Talvez devêssemos começar com o que os autores de nossa tradição litúrgica sentiram sobre a importância deste Mismó. Mismó é salmo para eles. Salmo 24. Notamos que este é o salmo aceito para o primeiro dia da semana. Todo primeiro dia da semana, no costume judeu, há milênios, a abertura da semana é feita com o recital do salmo. Sabemos também que este salmo é recitado nas grandes festas Rosh Hashanah e Yom Kippur. Sabemos também que este salmo é incluído nas orações quando devolvemos a Torá à arca. Qual razão lógica há para a inserção do salmo na liturgia de qualquer dia que seja? Encaixa-se o Salmo 24 muito bem para nós vermos as três áreas em que o salmo é introduzido na liturgia, representando os três grandes segmentos do Mismó, versículo 1 e 2, versículo de 3 a 6, versículo de 7 a 10. A Mishnah, em Tamid 7,4, afirma, no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, o que eles disseram: a Deus pertence a terra e seus habitantes. O Talmud em Rosh Hashanah 31a discute a razão pela qual este salmo foi escolhido para representar o início da nossa semana. O Rabi Yehuda disse, em nome do Rabino Akiva, no primeiro dia da semana, o que eles disseram: a Deus pertence a terra e os seus habitantes. Por quê? Porque isso representa que Deus a adquiriu, a transmitiu e é o único governante e sustentador do mundo. Então, de acordo com o Talmud, quando começamos nossa nova semana, cheios de autoconfiança, prestes a embarcar em nosso trabalho criativo, devemos ter em mente a quem tudo isso pertence e o que nos foi dado de presente. Isso aqui é uma tradição milenar. Desde muito lá atrás, todos os domingos, os judeus abrem a semana recitando o Salmo 24, que tem esse trechinho, esse último responsório, a quem a geração de Jacó diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E as autoridades: quem é este Rei da Glória? E a geração de Jacó: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E ele diz que esse salmo se encaixa para o primeiro dia da semana, domingo, primeiro dia da semana. Se encaixa bem, porque abre a semana para nos mostrar que devemos começar cheios de confiança do alto, para entender que tudo pertence a alguém e que algo nos foi dado de presente. Teve algum domingo, lá atrás, primeiro dia da semana, algum primeiro dia da semana, aonde um grande presente nos foi dado? Aonde um grande presente foi dado ao judeu? Também? Será que existe? Domingo. De frente para trás. Mateus 26. Vou esperar os irmãos abrirem. Mateus 26. Mateus 26, 1 e 2 diz assim: e aconteceu que, quando Jesus concluiu todos estes discursos, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
Bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Se você pegar e fizer as contas desses 2 dias para frente e o dia para trás, da onde ele falava essas palavras, se a gente fizer bem as contas, vai descobrir que no domingo, dia 10 de Abib, do ano 33, Mateus capítulo 21. Quem fizer as contas, domingo 10 de Abib de 33, Mateus 21. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela, desprendei-a e trazei-os. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes naquele domingo, e fizeram-nos assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e que a seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes as portas, e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se naquele domingo e disseram: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Aplicação. Por esse tantinho assim, faltou esse pouquinho para ele, o rei da... Faltou isso aqui. Faltou só isso aqui para ele entrar em Jerusalém e de lá ir para o trono, mesmo que ele tivesse que ir para a cruz e voltar para o trono. Faltou isso aqui, para aquele domingo, o Salmo 24 se consumar e o reino estar entre nós. Faltou isso aqui. Agora serve para cada um de nós, especialmente para aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus. Está faltando esse cantinho aqui às vezes. Isso aqui está faltando para eles ser. Não pode. Porque se faltar, não haverá milênio para quem faltar. Não haverá o Rei da Glória para quem faltar. Não haverá um milênio se não houver a geração de Jacó e as portas. Então, amado, compreenda bem. Por isso que tem um selar aqui, dizendo que essa música toca para frente, aguardando aquele dia, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Então perceba, serve para cada um de nós, tanto na santificação das mãos limpas do coração puro, quanto para aqueles que ainda não receberam o Senhor Jesus. Não podemos deixar faltar esse cantinho. Que
fará toda a diferença. Agora, para aqueles de nós que aqui estão, que já receberam o Senhor Jesus e que já fazem parte da geração de Jacó, a história continua. E o texto que encerra a pregação para esses não é Mateus 21. Apocalipse, capítulo 4. Para aqueles que já são da geração de Jacó, para aqueles que clamam diariamente: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas. Para aqueles que anseiam por este dia, porque já são dessa geração, perceba: depois destas coisas olhei, e eis que estava onde? Uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante a esmeralda. Versículo 10. E os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todos sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Maranata, ora vem, Senhor Jesus.